Vamos lá, então. Pessoal, na semana que vem, eu já quero comentar isso aqui, nós vamos ter estagiários da UFSC, tá? São alunos da matemática da UFSC que vão vir assistir as nossas aulas online, né? Até isso deles, coitadinhos, eles também não eles têm na grade uma disciplina que eles têm que assistir a aula, né? Acompanhar, talvez vocês na escola pública, alguém que já teve estagiário que assistiu a aula. Então, na semana que vem, se eu não me engano, ou na outra, eles vão estar presentes aqui, mas eles não vão fazer nada, eles só vão assistir, né? Eles vão ser mais 2 alunos, vamos dizer assim, né? Eles não vão falar nada, tá? Mas só avisando. Então, aqui, ó, vamos para os recadinhos importantes. Bom dia, né, pessoas queridas? Eu espero que todos estejam bem. Eu já estava falando até agora sobre isso. E aí, assim, ó, o primeiro recadinho importante é que eu fechei as médias do segundo trimestre, tá? Elas estão fechadas. Ai, desculpa. E eu fechei colocando os 3 pontos. Sobrou 3 pontos, eu botei para outra nota. Sobrou ainda no trimestre, o prof jogou lá pro primeiro trimestre, tá? Ah, mas Paulinha, não podia deixar para o terceiro, mas é a mesma coisa, gente, tá? Porque como é média aritmética, não interessa onde eu boto esses pontos, a média acaba sendo a mesma coisa. Então, eu peço a gentileza, né, e o interesse, inclusive, de vocês que verifiquem essas notas. Então, olhem lá no CIGA, verifiquem se a prof colocou tudo, arrumou tudo, porque na última nota tinha tanto questões com erro de gabarito, lembram? Quanto os 3 pontos. Então, pode ser que alguma coisa eu passei, ou alguma coisa eu não vi, sabe? Porque a prof foi corrigindo e eu fui anotando tudo numa planilha que eu tenho no papel. E depois dessa planilha eu joguei no CIGA, tá? Então, eu peço que vocês verifiquem. Tendo dúvidas, não tenham vergonha, perguntem para a professora, né? Sobre a nota de vocês, se está certa, se não está certa. Então, eu peço que entrem em contato comigo, tá? O terceiro item aqui é que, como as médias do segundo trimestre estão fechadas, nós teremos o questionário de recuperação trimestral, que ele ficará aberto e deverá ser feito no período da semana do dia 26 ao dia 30. Eu estou até pensando em ampliar um pouco esse prazo, porque como é recuperação, eu vou meio que encher o saco de quem tem que fazer, vocês me entendem? Não é o meu papel, não deveria fazer isso, mas eu vou, porque tem muita gente que está deixando, assim, eu acho que foca numa disciplina e daqui a pouco eu vou ver aquela lá, eu falo com a professora, sabe? E isso tá prejudicando até o trabalho da prof, tá? E ficar correndo atrás de aluno, gente, é difícil. Eu sei que a maioria que está aqui não é o caso, mas é muito complicado, a gente dá um prazo maior, a gente faz e o aluno não se organizar, né? Então, provavelmente, eu até vou colocar aqui, eu acho que eu vou deixar até na outra semana, que é o dia 6 de novembro. Eu vou mudar. Eu não criei ainda o questionário, eu vou criar. Eu vou deixar até dia 6 de novembro, ó. Mudei aqui, tá? Então, a recuperação começa semana que vem, abre segunda-feira que vem, e ela fecha na sexta-feira da outra semana, que é no dia 6. Tá? Então, eu vou dar 2 semanas o prazo para fazer a recuperação. Paulinha, eu não fiquei com a média abaixo de 7. Eu fiquei com a média 7,8. Estou chutando aqui, tá? Se a sua média é 7,8 e você quiser fazer a recuperação trimestral, você pode, tá? Se essa nota ela for mais alta que o 7,8, que é a sua média, ela vai recuperar a sua média. Só que eu também, tá ali escrito, ó, ela substituirá a nota mais baixa. Então, o que vai acontecer? Lá a sua média é 7,8, mas a sua nota mais baixa é 5, né? Você tem um 10, você tem um 5, enfim. E você tira um 7 nessa prova, a nota 7 não recupera o 7,8, mas recupera o 5, que era baixinho. Então, consequentemente, vai melhorar a sua média, tá, pessoal? Então, assim, quem quiser fazer a recuperação trimestral, mesmo não tendo média abaixo de 5, pode fazer. Agora, quem deixou de fazer alguma atividade no trimestre, é óbvio que está com essa média ruim, né? Claro, você pode ter duas notas 10 e um 0, você vai ficar com a média ali 6,8 por ali, né? Então, quem deixou de fazer alguma atividade, eu vou obrigar a fazer a recuperação. Então, eu vou encher o saco, vou fazer uma lista, eu vou entrar em contato no WhatsApp, alguma coisa eu vou fazer, mas não pode ficar sem fazer essa recuperação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá, pessoal? E aí, qual é o conteúdo dessa recuperação trimestral? É o conteúdo dos 3 questionários
A gente teve 3 questionários, né, no segundo trimestre, o questionário de função afim, nós tivemos o questionário de inequação produto e quociente, e nós tivemos o questionário de função quadrática. Então, a nossa recuperação final, o que que vai ser essa recuperação trimestral? Eu vou juntar todas as questões dos 3 questionários, tá? Os 3 juntos, e aí eu vou passar, vou criar o questionário da recuperação trimestral com essa. Então, assim, ó, eu tinha 35 questões de função afim, eu tinha 35 questões de inequação produto, eu tinha 35 questões de função quadrática. E aí, dessas 35, o Cigar sorteia sempre 10 para você. Então, agora vai ter 105 questões, eu vou juntar tudo e o Cigar vai sortear 10 para você fazer. Pode ser que o Cigar sorteie mais de função quadrática do que função afim, ou vice-versa, ou mais inequação produto do que outra. Então, é o sorteio, tá? Mas esse vai ser o questionário que a gente vai ter de recuperação trimestral, tá? Sobre esses 3 temas que a gente teve nesse trimestre. E o conteúdo que a gente está vendo agora, que é a função exponencial, já é do terceiro, tá? Então, é bem provável que a gente faça logo um questionário de exponencial ali pelo início de novembro. Então, provavelmente, se eu vou deixar o questionário de trimestral até dia 6, provavelmente dia 9 de novembro ali, de 9 a 13 de novembro, ó, já meio que a agenda ali, vai ser o questionário de função exponencial, tá? Então, vamos lá, alguma pergunta sobre esses recados? Alguém tem alguma dúvida para a prof? Tudo certo? Fale agora ou cale-se para sempre? Não cale-se para sempre, né? Alguém vai vir me perguntar alguma coisa no WhatsApp, certeza. Não, obrigada, Amanda, por responder. Então tá, pessoal, tudo certo. Então, aqui, ó, eu vou passar aqui. O tema da aula de hoje é equação exponencial. Ah, mas, prof, a gente não está vendo a função exponencial? Qual é a diferença da função exponencial para a equação exponencial? Que é isso? Então, vamos localizar aqui onde é que a gente está. O que é isso aqui que a gente vai ver hoje? Quando a gente tem as funções, seja ela a função afim, a função quadrática que a gente viu e agora a função exponencial que a gente está, vocês lembram quando a gente estudou agora há pouco função quadrática, como a gente tinha equação do segundo grau para resolver, que a gente tinha que fazer Bhaskara? Vocês lembram? Quantas vezes, né? Deu equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau, faz o Bhaskara, ou some produto. Ou quando a gente estava lá em função afim, como a gente tinha equação, descobriu o x, né? Que a gente tinha que resolver aquelas continhas ali de equação isolando o x. Então, como a gente está vendo as funções exponenciais, o que vai acontecer quando a gente vai trabalhar com as funções exponenciais? Vão gerar equações exponenciais para resolver. Tá, mas alguém vai me dizer assim, mas Paulinha, qual é a diferença de uma função para uma equação, né? Quando a gente tem uma função, deixa eu vou abrir aqui, depois eu vou trabalhar aqui com vocês, mas, por exemplo, quando a gente tem uma função, a gente tem tipo assim, ó, y igual a 3x mais 1. Isso aqui é uma função afim, lembram-se? Né? Tá indo ali a tela, ai meu Deus, minha internet é ruim. Vocês estão vendo a tela ali, galera? Que eu mudei, eu estão vendo? Ah, não estão vendo, porque eu não estou compartilhando a tela toda, a loira aqui, só um pouco. Eu esqueci que eu tenho que compartilhar a tela toda. Pera lá, já vou resolver. Ainda bem que eu me liguei. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver lá. Foi. Ó, agora vocês vão ver. Então, pessoal, por exemplo, eu escrevi aqui, né? Y igual a 3x mais 1. Esse y igual a 3x mais 1 é uma função. Por que é uma função? Porque eu tenho um valor de y relacionado com o valor de x. Então, eu tenho uma relação entre o x e o y. Então, eu tenho uma função. Quando é que eu tenho uma equação? Quando eu dou um valor para esse y. Por exemplo, esse y é 5. Então, qual é o x que gera, né? Essa imagem 5. Então, aí a gente tem uma equação. Por que a gente tem uma equação, né? Que era o que eu estava perguntando anteriormente ali no arquivo que a gente estava vendo. Uma equação é quando a gente tem um valor desconhecido, percebam, e uma igualdade. Então, qual é a diferença da linha de cima ali, que a gente tem o y, e a linha de baixo, que a gente não tem ele? A linha de cima, eu tenho uma relação entre x e y. E na linha de baixo, eu digo assim, tá bom, então se
Y é 5. Quanto é que é x? Ó? Então, a partir do momento que eu tenho isso dali, ó, que eu tenho que descobrir um valor desconhecido, e eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Essa equação que a gente está vendo aí, 5 igual a 3x mais 1, é uma equação do primeiro grau. É o primeiro tipo de equação que vocês aprendem na escola, que é aquela de colocar a letrinha para um lado, o número para o outro, que é a equação do primeiro grau. Por exemplo, quando a gente tem assim, né? Y igual a x ao quadrado menos 3. Isso aqui é uma função? É, porque eu tenho a relação entre o y e o x, ó. Essa função é uma função do segundo grau. Por que é uma função do segundo grau? Porque o x está elevado ao quadrado. Então, a partir do momento que eu digo assim, ó, y, não, eu vou substituir y também. Enfim, poderia substituir o x ou y e ia dar uma equação. Vou botar aqui 5 igual a x ao quadrado menos 3, ó. Pronto, eu tenho aqui uma equação. Por que é uma equação? Porque eu tenho um valor desconhecido, que é o x, e eu tenho uma igualdade ali, vocês estão vendo? Percebam, pessoal, que essa equação, ela é do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque o x está ao quadrado. Então, a gente identifica uma equação como? Quando a gente tem uma igualdade, uma letrinha desconhecida, é uma equação. E como é que a gente identifica se ela é do primeiro grau, se ela é do segundo grau, se ela é uma exponencial? Depende onde está o nosso x, que nem nas funções que a gente viu, né? Então, por que essa função, essa equação aqui, ó, ela é do primeiro grau? Porque o x está elevado na primeira potência. Por que essa equação aqui é uma equação do segundo grau? Porque o x está elevado na segunda potência. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Por exemplo, aqui, ó, por que isso aqui é uma equação, ó? Essa primeira aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Vocês estão vendo que tem letrinha, um número, um valor desconhecido ali, o x, e a gente tem uma igualdade. Aqui também, ó, eu tenho um x ali e uma igualdade. Qual é a diferença dessa primeira aqui, ó, para essa segunda aqui, galera? A diferença é que essa primeira é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado à primeira potência, e essa daqui é uma equação do segundo grau. Percebam que para resolver uma equação do segundo grau é um método totalmente diferente para resolver uma do primeiro, né? Vocês concordam comigo, né? Essa daqui a gente precisa fazer Bhaskara, essa daqui não. Essa aqui de baixo, ó, essa aqui, 3x ao quadrado mais 9 igual a 7. É uma equação? É, porque eu tenho um valor desconhecido e eu tenho uma igualdade. Que tipo de equação é essa? Do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque o x está elevado ao quadrado, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, essa imagem aqui, ó, vou destacar aqui. Essa daqui, ó, é uma equação do primeiro grau. Por que ela é uma equação do primeiro grau? Vocês estão vendo ali 2 que multiplica 3x mais 1. Deixa eu dar um zoom. Isso, bem grandão. Por exemplo, aqui, né? 2 vezes 3x mais 1 menos 3 que multiplica 6 menos 2x igual a 20. Isso aqui é uma equação? É uma equação, sim. Por que é uma equação? Porque eu tenho um valor desconhecido, x, e eu tenho uma igualdade a 20, tá? Isso aqui, alguns de vocês aprenderam, outros não. Isso aqui é o que a gente chama de sistemas de equações. Aí alguém vai me dizer, mas Paulinha, ali tem o x e tem o y. Não é uma função? Se ela estivesse isolada, sozinha, seria, né? Uma relação entre duas variáveis x e y. Mas como elas estão dentro de um sistema, então nós temos duas equações com duas variáveis. Aí a gente tem um sistema de equações. Esse sistema de equações, alguns aprenderam, outros não, também eu não lembro aqui, mas é um método para resolver ela totalmente diferente do que a gente resolve uma de primeiro grau, uma de segundo grau, né? Mas no meio, no desenrolar disso daqui, acaba a gente tendo que resolver equações do primeiro grau ou do segundo grau na resolução. Deixa eu diminuir o zoom novamente. Então, o que seria uma equação exponencial? Olha aqui, eu peguei do livro do Paiva aqui primeiro. Deixa eu dar um zoom que eu acho que a gente enxerga mais. Ô, pessoal, observem aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Vocês, acho que dá para ver, né? 5 elevado na x mais 25. Vocês estão vendo aqui? 5 elevado na x mais 25, igual a 25. Por que isso ali é uma equação? Porque eu tenho um valor desconhecido e eu tenho uma igualdade. Agora, por que ela é uma equação exponencial? Porque o valor desconhecido está lá no expoente. Por que a gente tem uma equação do segundo grau? Porque o valor desconhecido está elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Quando é que a gente vai ter uma equação trigonométrica? Quem viu trigonometria no passado, né?
O que é uma equação trigonométrica? Aquela equação que vai ter seno, cosseno, tangente, tá? Então, quando é que eu identifico que eu tenho uma equação exponencial para resolver? Quando a gente tem uma igualdade, e dessa igualdade, com uma única letrinha, né, que está ali desconhecida, essa letrinha vai estar lá no expoente. Então, esse primeiro aqui, ó, do livro do Paiva, né, 5 elevado na x é igual a 25. Então, o que está me dizendo essa letra A aqui, ó? Ela está me dizendo assim, qual é o expoente que eleva o x? Aqui eleva o 5, desculpa, né? Esse x está elevando o 5. Então, quem é esse x que eleva o 5, que dá 25? Isso aqui a gente consegue saber de cabeça, não? Qual é o expoente que eleva o x, que eleva o 5 e vai dar 25? Qual é aqui, galera, a resposta dessa equação? X é quanto aqui? 2. Isso aí, Clara, Gabriela. Ah, muito bem. Ó, o João, Amanda, todo mundo respondeu 2, né? Então, só que, o que vai acontecer? Deixa eu puxar aqui, isso aqui, tchau. Aqui, galera, por exemplo, olha aqui a letra C. Agora vamos olhar para a letra C. 2 elevado a x mais 1 tem que dar 0,5. Qual é o x que eu vou colocar ali? Somar 1 nesse x, estão vendo que eu tenho que somar 1 nesse x? E o resultado dele, deixa eu vir mais para cá, maior, ó. E o resultado dele vai dar 0,5. De cabeça já tá difícil essa daqui, vocês concordam? Não que eu não consiga fazer de cabeça, eu sei o resultado, né? Claro, eu já sei fazer equação exponencial, tudo, já sei a lógica, etc e tal. Ó, o Luiz Otávio botou aqui, ó, 3 negativo. É isso aí, Luiz Otávio, 3 negativo? É 1 a menos. É 2 negativo. A Gabriela Martins tinha botado antes, eu que não vi ali. Isso, ó. Por que 2 negativo? Isso aí, ó. Aí eu quero chamar a atenção. Vocês estão vendo que eles estão colocando um valor negativo no expoente? Então, aqui que vem a minha grande preocupação, e por isso que eu fiz uma revisão de radicais e potências. A gente tem que lembrar essas regrinhas dos radicais e das potências. Né? O que é um expoente negativo? Por que eles estão dizendo que isso ali vai dar negativo e vai dar 0,5? Como assim, né? Eu vou fazer para vocês depois, mas a resposta é o 2 negativo, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha essa letra B aqui, galera. Essa letra B, ela é um pouquinho diferente das outras duas que eu mostrei para vocês. O que ela tem de diferente? Deixa eu já mostrar para vocês. Percebam que na letra A, eu tenho uma potência igual a outra potência. Né? Então, eu tenho um membro de um lado, outro do outro. Na letra C, eu também tenho isso, né? Eu tenho 2 elevado a x mais 1 aqui e o 0,5 do outro lado. Nessa letra B, eu não tenho um de um lado e um do outro. Ó. Na letra B, a gente tem 9 elevado na x menos 3 elevado na x desse lado, ou seja, eu tenho 2 termos desse lado, igual a 6 do outro. Então, esse aqui é uma, como é que eu vou dizer aqui? É uma função exponencial que ela é um caso diferente na hora de a gente resolver isso daqui, tá? Não sei se alguém teria uma resposta aqui, também não precisa responder aqui, essa letra B, mas eu vou ver se dá tempo hoje de a gente chegar. Mas percebam que teve uma diferença, né? Dessa daqui, a gente tem 2 termos no primeiro membro, na letra B, igual a um terceiro. Já na letra C, não, a gente tem um único membro aqui, ó, uma única potência igual a uma outra potência. Então, esses tipos de equações, elas são diferentes uma da outra e elas se resolvem diferentemente. Eu só vou mostrar aqui no livro, do livro de vocês, tá? Que é a ideia que a gente tem que ter na hora de resolver. Não, deixa eu primeiro mostrar esse aqui era do Paiva, né? Deixa eu mostrar o do Dante, depois eu vou falar aquilo ali que eles estão falando para que vocês entendam. Olha só os exemplos do Dante. Deixa eu mostrar lá os exemplos do Dante, deixa eu continuar o zoom aqui. Aqui, ó. Olha esse aqui, galera, a letra A aqui, ó. Estão vendo aqui? Tá muito pequeno ainda, né? Não sei se tem gente que tá vendo pelo celular também, não sei. Olha aqui. 4 elevado na x é igual a 32. Qual é o expoente que eleva o 4 e vai dar 32? O 32 não é uma potência de 4, né? Então, como é que a gente resolveria essa equação exponencial? Alguém ali talvez já saiba a resposta dessa daqui também, né? Mas essa resposta é uma fração, tá? Não sei se alguém sabe qual é a fração, enfim. Na letra B, olha aqui a letra B. Qual é o expoente que eleva 1/3 e dá 81? Alguém sabe? É um expoente negativo, né? Vocês concordam que é um expoente negativo? Por que é negativo? Porque tem que inverter 1/3, né? Para dar 81. Então tem que ter essa inversão, então tem que ser negativo.
Alguém sabe esse aqui? Esse aqui já é mais fácil de saber qual é o expoente. Qual é o expoente que leva o 3 e dá 81, galera? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 4. Ó. Ah, a Gabriela e o João Vitor ali já é o 4. Então, se é 1/3, eu tenho que inverter esse 1/3, é o 4 negativo. A Gabriela botou ali 4 negativo, ó. Então é o 4 negativo, por quê? Porque tem que inverter. Eu já vou mostrar quem tá meio que boiando aqui, eu já vou mostrar como é que faz. Relaxa aí. Deixa eu só. O que eu quero nesse momento é que vocês percebam, estão vendo por que isso aí é uma equação exponencial? Porque tem o expoente, o valor desconhecido lá no expoente da minha equação, tá? Olha esse aqui agora. Ah, essa é mais difícil, vocês estão vendo? Olha ali. 25 elevado a x mais 1 é igual a raiz de 5 elevado a x. Então, quem é esse x que vai tornar esse lado igual a esse lado de lá? Já não é tão simples de a gente resolver. E essa letra D, ó, é uma daquelas do mesmo exemplo que eu falei da anterior do Paiva ali, que é a letra B. Vocês estão vendo que eu tenho dois membros aqui, ó, uma soma. Então, 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado na x mais 12. Então, eu tenho dois elementos nos membros da igualdade, ó. Então, essa equação aqui exponencial, ela é um pouquinho diferente da gente resolver. Percebam que na letra C a gente tem uma única potência aqui, ó, e uma única potência aqui. Todo radical é uma potência, hein? Tá? Eu posso dizer que todo radical é uma potência. E essa daqui não, ó. Se eu pegar aqui o item A também, ó, uma única potência aqui, beleza. E a letra B também, tá? Pessoal, mas qual é a lógica que eu vou utilizar para resolver uma equação exponencial? Tá, professora, tem ali a Gabriela, ali o João, o Luiz Otávio, eles conseguiram fazer de cabeça, mas o que eles pensaram, né? Ou qual é a técnica que eu vou utilizar para resolver as equações exponenciais, inclusive aquelas mais difíceis, porque eu não sei se o Luiz Otávio e a Gabriela, ali o João, quem me deu resposta ali, a Amanda, né? Conseguiriam me dar a resposta da letra C? Né? Não sei. Vou fazer a letra C, tá? Calma que eu vou fazer ela. Mas existem técnicas para a gente resolver a equação exponencial. Então, olha aqui, ó, deixa eu voltar aqui em cima. Olha o que diz aqui no livro do Paiva. E o Dante, ele fala a mesma coisa aqui embaixo, tá? Só que eu gostei do Paiva, porque ao invés do Paiva usar x1, x2, que nem o Dante, o Paiva usa xy. Aí fica mais fácil da gente entender. Eu já conheço o cérebro de vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. A resolução de uma equação exponencial baseia-se na propriedade 1 das funções exponenciais, isto é, sendo A um número real qualquer, com A maior que zero. Lembra que a base da potência tem que ser maior que zero e diferente de 1? A base da potência? Então, se essa minha base é diferente de 1 e ela é maior que zero, vale isso aqui que está aqui, galera. Ó, esse quadrinho verdinho aqui, azul, roxo, lá sei o que cor vocês estão vendo isso aqui. Ó, tá lá no livro do Dante. E o que isso aqui vai me ajudar? Isso aqui vai me ajudar o seguinte. Quando eu digo que A elevado na x é igual a elevado na y, obviamente, esses expoentes têm que ser iguais. O que eu estou querendo dizer com isso daqui, galera? Ó, deixa eu pegar aqui o Paint, só para rabiscar. Deixa eu apagar tudo bonitinho. O que ele está dizendo lá para nós? Ele disse assim, ó, que a propriedade é, se eu tenho um A elevado na x e eu digo que esse A elevado na y é igual a ele, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, ó, vamos pensar um valor de A. Se eu digo que 5 elevado na x é igual a 5 elevado ao quadrado, ó, percebam ali, ó, eu escrevi uma equação exponencial, vocês estão vendo que eu tenho uma igualdade e a minha incógnita está lá no expoente. Então, o que diz essa propriedade ali? Ela diz o seguinte, se 5 elevado a um expoente x é igual a 5 elevado ao quadrado, se eu digo que isso aqui é igual a isso aqui, galera, e as bases são iguais, obviamente, esse x aqui tem que ser igual àquele cara de lá, vocês concordam? Ou seja, x tem que ser igual a 2. Porque senão não faz a igualdade. Ó, pensa comigo, aqui não está perguntando qual é o expoente que leva o 5 para chegar em 5 ao quadrado? Então, qual é o expoente que tem que ter aqui no primeiro membro para dar 5 ao quadrado? Só pode ser 2? Então, qual é a ideia? Quando a gente tem A elevado na x
igual a elevado na y, a gente pode concluir que esse x e esse y são iguais. Ou seja, quando a gente tem uma igualdade entre duas potências de mesma base, ó, a base é a base é 5, a base é igual. Se a gente tem a base igual, os expoentes vão ser iguais. Essa é a técnica que a gente vai usar para resolver. Então, olha aqui comigo, deixa eu pegar aqui. Tá, vai esse aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Por que antes ali... cadê as minhas equações? Aqui, ó. Por que nesse primeiro exemplo do Paiva aqui, 5 elevado na x é igual a 25, ali o pessoal já logo respondeu que era 2. Porque, pessoal, se a gente for pensar aqui, ó, 5, aqui é muito simplesinho, né? 5 elevado na x é igual a 25. O que diz aquela propriedade que eu acabei de ver? Falar para vocês. Se a gente tem bases iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, qual é a ideia na hora de a gente resolver uma equação exponencial? Ter potências de mesma base dos dois lados da igualdade. Então, olha aqui esse aqui no cantinho que a prof escreveu. Eu tenho uma potência de base 5, desse lado aqui no primeiro membro, e eu tenho 25 do outro lado. Só que o 25 também não é uma potência de base 5? É, né? O 25, se eu decompor, ó, pega lá o 25, eu sei que eu tô fazendo bem miudinho isso aqui, quem já sabe, ó, vai dar 5 e 5 dividido por 5 é 1, né, galera? Então, 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Então, qual é a ideia? Como eu tenho uma potência de base 5 de um lado da igualdade, a ideia é igualar essas bases escrevendo o segundo membro como uma potência dessa mesma base. Então, a gente pega o 25, decompõe ele e vê que potência de base 5 ele é. O 25 é 5 ao quadrado. E aí, o que acontece? Pela propriedade lá, se as bases são iguais, eu esqueço elas, porque os expoentes também têm que ser iguais, ó. Certo? Então, vem cá comigo aqui na letra A. Olha só essa nossa letra A. 4 elevado na x é 32. Isso aqui é o exemplo do Dante, tá? Tem lá no livro do Dante esses exemplos. Qual é o expoente que eleva o 4 e vai dar 32? Tá, eu tenho uma potência de base 4 de um lado da igualdade, eu tenho 32. Será que o 32 é uma potência de base 4? Vamos ver aqui comigo. Se eu pegar o 32 e decompor, 32 aqui, ó, decomposição, vocês lembram que é sempre em fatores primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, e ele vai, né? Então, 32 dá por 2. Vai ficar 16. Dá para dividir por 2 ainda, vai ficar 8. Dá para dividir por 2, vai ficar 4. Dá por 2, vai ficar 2. Por 2 vai ficar 1. Olha só, o 32, galera, ele é uma potência de base 2. Então, a gente pode dizer que o 32 aqui é 2 na quinta potência. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Concordam? Agora, eu escrevi o 32 como uma potência de base 2. Será que eu consigo escrever o 4 como uma potência de base 2? Sim, né, galera? Olha aqui comigo, aqui, ó. O 4 é uma potência de base 2, né? O 4 é 2 ao quadrado. Então, olha ali, como é que fica isso aqui? 2 ao quadrado, então eu tenho 4 elevado na x, ou não. Percebam que eu coloquei um parênteses. Por que eu coloquei um parênteses? Porque é toda aquela potência, porque é o 4, que está elevado na x. Então, eu tenho que colocar um parênteses, porque é todo mundo ali que está elevado àquele x. E agora, galera, propriedades da potência. Quando a gente tem potência de potência, multiplica os expoentes, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 na quinta. Bases iguais? 2 elevado a 2x é igual a 2 na quinta. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, eu vou dizer aqui que 2x é 5 e, consequentemente, o meu x é 5 sobre 2. Olha lá, ó. Por isso que essa daqui, ela já era um pouco mais difícil de a gente fazer de cabeça, né? Porque o resultado, ele era uma fração. Minha preocupação. Eu tenho certeza que um monte de gente não viu a minha revisão de potências, de propriedades da potência. E agora vai viajar em algumas coisas que eu vou fazer aqui, tá, galera? Então, assim, ó, eu não vou ficar voltando para falar muito de propriedade de potência ou regras de potências, tá? Eu vou fazendo
pensando que todo mundo já fez. Alguma dúvida nessa primeira aqui, a ideia de resolver uma equação exponencial, galera? Que eu tenho que igualar essas bases, eu tenho que escrever potências de mesma base dos dois lados da igualdade, perceberam? Vamos fazer letra B. A letra B diz assim, opa, caneta. A letra B diz assim, 1/3 elevado na x é igual a 81. Aí, quem olha para isso aqui pensa assim, nossa, 1/3 e 81, como é que eu vou achar uma potência de mesma base? A dica da prof, pega o número que está ali, que no caso 81, e decompõe ele, galera. Então, decompõe ali 81 no cantinho do caderno, 81 e decompõe ele. Veja que potência que ele é, que base que é essa potência que ele é. 81 é ímpar, não dá por 2, então por 3 dá, 8 mais 1, 9 dá. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Certo, galera? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 81 pode ser escrito como uma potência de base 3 elevado na quarta potência. Então, 81 é uma potência de base 3. Como é que eu vou fazer para resolver essa equação agora? Eu tenho que escrever uma potência de base 3 no primeiro membro. 1/3 é uma potência de base 3? Sim, pessoal. Se eu inverto esse 1/3, não vai ficar 3 sobre 1? Se eu invertir, o que acontece com o meu expoente? Ele troca de sinal. Então, toda vez que eu precisar inverter alguma fração, eu tenho que lembrar que eu posso fazer essa inversão apenas trocando o sinal do expoente, né? Porque quando a gente tem expoente negativo, é o inverso da minha base. Então, na equação exponencial, a gente vai usar essa ideia para fazer o quê? Toda vez que eu precisar inverter uma fração para que iguale essas bases, no caso ali eu tinha 1/3, para ficar a base 3 eu tinha que inverter, eu uso a ideia contrária. Eu transformo o meu expoente como negativo. Então, toda vez que eu tenho que inverter, eu troco o sinal do expoente. E aí, galera, eu tenho potências de mesma base dos dois lados da igualdade, agora eu posso afirmar que esses expoentes são iguais também. Então, o oposto de x é 4, então x é 4 negativo, né? Multiplicando por 1 negativo aqui, né? Certo? Então, a ideia é sempre essa. Tentar escrever os dois lados da igualdade como potências de mesma base. Só que para eu fazer isso, para eu transformar essas potências de mesma base, eu tenho que lembrar de propriedade da potência, eu tenho que lembrar de regras de potenciação, né, de expoente, né, de radicais. Eu vou fazer a letra C agora. Olha lá a letra C. Eu vou apagar a letra A aqui, tá? Então tá, pessoal dizendo tudo certo. Vamos ver, né? Se alguém tiver dúvida, pessoal, pergunta. Pergunta. Ah, eu já sei, o pessoal tá com medo agora porque não viu minha revisão, né? Aí tá com medo de perguntar. Vai que a minha pergunta ela já explicou na revisão. 25 elevado a x mais 1 igual a raiz quinta. Ah, o pessoal, uma coisa assim, ó. O que eu percebo que acontece muito, principalmente nas atividades que vocês me entregam, vocês entenderam. Eu vi lá nas inequações produto e quociente pessoas usando métodos, né, diferentes do que eu passei, nada contra. Resolveu, resolveu. Nada contra. Mas eu queria saber quantos alunos entenderam a lógica daquilo. A mesma coisa, agora eu dei uma equação, aquela da inequação do segundo grau, que valia 3 pontos, tinha lá uma inequação produto, que era uma de segundo grau com uma de primeiro grau. Aí tinha gente que fez a distributiva e achou uma inequação do terceiro grau. Aí teve gente que na outra decompôs, fatorou bonitinho, cancelou os termos semelhantes, Eu fiquei pensando, será que sabe fazer isso mesmo? Não, não que não vai saber, sabe? E eu vi mais de um aluno, né? Ou seja, mais de um aluno entendeu aquilo, aquela técnica que é bem mais complexa. Talvez eu resolveria por aquela técnica, né? Porque é bem mais fácil, mas ela é mais complexa para que o aluno entenda o raciocínio que está tendo ali, né? Porque ele é mais enxuto, ele é mais prático, né?
Então, eu chamo a atenção que, às vezes, muitos alunos não assistem às minhas aulas, né? Os meus vídeos, as correções dos exercícios, e fica assistindo vários outros vídeos, né? Eu repito, nada contra. Eu só me preocupo se o aluno entendeu, né? Enfim, fica aqui a minha ressalva. Eu vou fazer essa daí, essa letra C tá o O, né? Mas quando a gente olha para essa letra C, a base do primeiro membro é 5, né? E a base do segundo membro é 5 também, né? Por que eu sei que é 5 já? Porque o 25 é uma potência de base 5, não é? E o 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Eu não vou nem decompor, tá, galera? Que eu já fiz essa decomposição hoje. Então, o 25 é 5 ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu peguei o 25 e escrevi como uma potência de base 5. Estão vendo ali? Eu botei entre parênteses. E o que acontecia aqui ainda? Eu tinha x mais 1 elevando. E do lado de cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar o radical num expoente, numa potência de expoente fracionário. Então, o 5 aqui, ó, é x sobre, como é raiz quadrada, 2, né? Então, fica x sobre 2. Quem fez os meus exercícios da aula passada, eu fiz a correção, tinham casos assim, tá? Agora, galera, tá com base igual? Ainda não, né? Por quê? Porque no primeiro membro eu tenho dois expoentes, né? Eu tenho o quadrado e eu tenho x mais 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui no primeiro membro? Arrumar isso aqui para uma única potência, porque a gente tem o expoente 2 e tem o expoente x mais 1. O que a gente faz quando tem potência de potência? Que nem a gente fez antes, a gente vai multiplicar. Só que aqui, como eu tenho dois elementos, o x mais 1, eu vou ter que fazer o 2 multiplicado por x e o 2 multiplicado por 1. Então, a gente vai ter 5 elevado a 2x, 2 vezes 1 mais 2, igual a 5 elevado a x sobre 2. Olha lá, galera, agora eu tenho uma única potência de um lado, eu tenho uma única potência do outro, essas bases são iguais, então se essas bases são iguais, eu posso igualar, ó, esquecer essas bases e igualar os expoentes. Ô, pessoal, o jeito mais fácil de resolver aqui, ó, nós temos uma equação. Vocês perceberam? A gente saiu da exponencial, mas a gente chega em outra equação aqui. Que equação é essa daqui? É uma equação do primeiro grau, porque o nosso x está elevado à primeira potência. Então, o que eu tenho que fazer? Letrinha para um lado, número para o outro, aquela coisa. Só que antes, a maioria das pessoas não gosta de fração, né? O que eu vou fazer? Esse 2 que está dividindo, eu vou multiplicar do lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2x vai ficar 4x, então 2 vai multiplicar todo mundo do outro lado. E 2 vezes 2 mais 4 igual a x. Agora aqui, ó, letrinha para um lado, número para o outro, a gente vai ter 4x menos x igual a 4 negativo. Aqui vai ficar 3x igual a 4 negativo. E o nosso x vai ser 4 terços negativo. Essa era difícil saber de cabeça, né? 4 terços negativo, né? Mas olha só a técnica que leva a gente a chegar nesse resultado. Primeira coisa, igualar as duas bases. Então, eu vou ter que tentar igualar as duas bases. De alguma forma, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, Paulinho, alguém vai me dizer assim, tá, e se não der para igualar as duas bases? Aí, meus queridos, entra o querido logaritmo, que é o nosso próximo tema e finaleira do primeiro ano, tá? Então, por enquanto, as equações que a gente vai encontrar aqui para resolver, como o nosso tema é equação exponencial, a gente sempre vai conseguir igualar as bases, tá? De alguma forma, os exemplos que a gente tem aqui, a gente vai achar técnicas para conseguir igualar elas, tá? Agora, quando a gente vê logaritmos, a gente vai ter equações exponenciais que a gente não vai conseguir igualar essas bases. Não tem como igualar essas bases. Vai acontecer o quê? Eu vou aplicar os logaritmos. O que são os logaritmos? Só adiantando aqui. É uma potência escrita de uma outra forma. E a partir do momento que eu escrevo essas potências de uma outra forma, eu consigo sair daquele imbróglio ali todo e consigo resolver a equação exponencial com o logaritmo, tá? Então, o logaritmo é a mesma coisa, quem entende, quem lembra um pouquinho mais dos assuntos de matemática, é a mesma coisa que a fatoração, né? Que eu tenho lá uma soma, eu vou escrever ela como uma multiplicação e vou conseguir resolver, tá? Então, é uma saída, o logaritmo. Ok, galera? E aí? É muito difícil? Antes de eu ver essa letra D, tá? Essa letra D aqui eu quero resolver com vocês, mas ela é outra técnica. Eu vou para o segundo aqui, ó. Esse aqui, ó.
Deixa eu pegar essa... Vocês estão enxergando aqui ou tá muito piquititinho aqui em cima? Dá para ver aqui? 3. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. 3 elevado na x igual a 1. Olha essa equação exponencial aqui. E aí? Quem me dá uma dica aí? 0. Ó, a Clara também respondeu agora. Amanda, Gabriela. 0. Por quê, galera? A Emily também. Emily, Clara, Gabriela e Amanda botaram 0. Por que 0, galera? Porque todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, se eu tenho 1 aqui, ó, o 1 ele pode ser escrito como qualquer base. Por quê? Porque o 1 é qualquer número, menos o 0, elevado a 0. Então, como aqui eu tenho 3 elevado na x, ó, eu posso dizer que o 1 é 3 elevado na 0, não é? E aí eu já igualei as bases, tchau, o x é 0. Então, o que eu trouxe esse exemplo aqui? Eu vou fazer mais um ali, que é a letra E, ali, ó, do Dante, que é o exemplo do livro dele. É que quando a gente tem o 1, se um dos lados da igualdade da função exponencial é 1, ai, agradece a Deus. Por quê? Porque ela pode ser escrita com qualquer base. A base que você quiser, você pode colocar no lugar do 1. Como ali eu queria o 3, eu botei o 3 elevado a 0. Olha aqui essa letra E aqui, ó. Pegar aqui no cantinho, 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a 1. É uma equação exponencial essa letra E? É uma equação exponencial. Por que ela é uma equação exponencial? Porque o x está lá no expoente. E o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que igualar as bases, galera. E se eu tenho que igualar as bases, qual é a base que eu tenho ali de um lado do primeiro membro? Não é a base 2? Do lado de cá não é 1? Ou seja, o 1 eu posso escrever em qualquer base. Eu vou escrever 1 como sendo 2 elevado a 0. Por que 2? Porque a base dessa potência no primeiro membro também é 2. Ó. E aí, ó, tchauzinho pro 2. E a gente tem que x ao quadrado menos 3x menos 4 dá 0. E aí eu tenho uma equação para resolver, não tenho? Que tipo que ela é? Segundo grau. E como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Bhaskara, soma produto. Eu vou fazer por soma produto. Dois números que multiplicados dão 4 negativo. E a soma dá 3 positivo. É 4 e 1 negativo, né? Se eu fiz errado, me fale. 1 negativo e 4. Isso aí, ó. Então, qual é a solução dessa equação exponencial da letra E? 1 negativo e o 4, ó. Então, pessoal, a base da minha equação exponencial é isso. É a gente igualar elas, as duas bases ali, e cancelar essas bases e trabalhar com os expoentes. Vamos tentar essa daqui, galera, ó. 64 elevado na x. Os caras ali, ó. Faz ali, ó. Pega o maior, né? Pega o 64 e tchananana. Dá por 2, 32, dá para dividir por 2, fica 16. Opa, aqui a gente já fez hoje, ó. Por 8. Já estou pensando no resultado, né? Por 2 vai ficar 8, por 2 vai ficar 4, por 2 vai ficar 2, 1. Ó, o 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui eu posso dizer que é 2 na sexta elevado na x, certo? E o 32, aqui, ó, o 32 é daqui para baixo. É 2 na quinta. O que está faltando para eu resolver essa minha equação? Transformar o primeiro membro numa única potência. Multiplico os expoentes. 6 vezes o x é 6x. 2 na quinta. Tchauzinho. Então, 6x vai dar 5. E o x é 5 sextos. Ó. Perfeito, povo. Eu posso dar um tempinho para vocês tentarem fazer uma delas, pelo menos? Posso? Vocês conseguem? Eu vou escrever elas maiorzinhas aqui. Ou será que dá para dar um zoom aqui no... Ah, eu nem sei essas coisas aqui. Exibir, ampliar. Ah, deu. Alguém estava copiando ali? Quer que eu volto? Eu gostaria que vocês tentassem fazer a A e a D por enquanto. Quem quiser fazer a B e a C também, pode. Começa pela A e a D. Tu estavas copiando, Amanda? Peraí, deixa a prof... Tu estavas em qual? Já na última?
Tá, então vai lá. Prof, espera. Quem conseguir ver ali, não sei se todo mundo consegue ver, eu pelo celular aqui, se eu olhar no meu celular, eu sou meio cegueta um pouco. O computador me deixou mais cega esse ano. Quais que é para fazer? A e a D de dado, ó. A letra, eu vou escrever aqui, pera lá. Eu vou escrever elas maiorzinhas aqui. Eu vou escrever elas em roxo. Então, a letra A, ela é 3 elevado a x menos 1, igual a 81. E a letra D é 9 elevado a x mais 1, igual a 1 sobre 27. Vamos lá. Vou mandar um Jamboard para vocês. O que vocês acham? Eu não uso o Jamboard porque na minha tela eu não consigo escrever. Não sei o que tem no meu computador. Vocês conseguem escrever no Jamboard? O que vocês acham? A gente pode fazer isso? Olha que legal. Alguém resolve, aí a gente compartilha. Hã? Que é o Jamboard? É isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Se eu consigo aqui. Ah, eu tirei a tela ali, mas pera lá. Aqui, 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 ó. Quadro de comunicação. Daí eu abro, é um quadrinho que vocês podem compartilhar, escrever nele. Todo mundo pode escrever, ó, iniciar um novo, ó, um link para o Jam, ó, olha lá no chat. Vamos ver, peraí. Só que ele tá criando, calma. Só que algumas pessoas precisam de acesso ao arquivo. Enviar. Não, vou botar aqui, editar. Oh, yes. Estão vendo lá? Ó, vem um link lá no chat. Olha lá no chat que tem um link. Aí o que acontece? Vocês podem ter acesso a esse Jamboard. E aí aqui eu posso escrever para vocês. Espera aí que ele está ainda abrindo para mim, não sei para vocês aí. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Vocês vão escrever e vocês vão ver o que vocês estão fazendo aqui. Tipo, ó, caneta. Ó, só que eu escrevo, eu não vejo o que eu estou escrevendo. Vocês também não conseguem ver essa porcaria. O meu não escreve com a caneta. Ui, que coisa. Ó, eu consigo fazer um post. Olha lá, ó. Eu vou botar uma nota aqui. Oiê! Tá vendo aqui a minha notinha, ó? O prof postou ali. Aí vocês podem editar. Vou botar um texto, ó. Resolver a equação. Mas aqui eu não consigo editar essa porcaria, não vou conseguir. Eu queria conseguir escrever com a caneta, mas não sai a minha caneta. Esse que é o meu problema, por isso que eu... Tá vendo que eu escrevo com a caneta? Só eu não vejo. Tá aparecendo para baixar o app, Dariel? Tu estás no celular, Dariel? Eu acho que é porque é do celular. Então o celular tem que ter um aplicativo para poder escrever. Talvez até dê para escrever com o dedo, assim. Sei, eu não sei. Mas não precisa baixar, Dariel. Não te esquenta aí. De baixar aplicativo, não. Mas é legal. Aí, aí a gente poderia, tipo, alguém, professor, eu quero fazer, né? Aí alguém pode fazer a continha aqui, só que eu não fiz porque eu tô toda aqui meio que zoada desse negócio. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever para vocês. 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Vamos ver. 3 elevado a x menos 1. Olha, eu não tô vendo nada. E aí? Resolveram essa? Ou tenta resolver aí, quem não quer escrever também na tela. Alguém quer botar aí para nós alguma coisa ou não? Aí tem até o zoom, o laserzinho que a gente pode. Plano de fundo, ó, pode fazer quadriculadinho. Enfim, ó, como fica bonito. Ninguém escreveu nada? Tá todo mundo aí viajando? Só? Me ouvindo e vendo a professora falar isso? X igual. Amanda já botou ali, ó. X igual a 5. Eu nem sei, deixa eu pensar aqui. Eu botei aqui, eu não vi. 3 elevado a x menos 1 igual a 81. 5, isso aí. A resposta é 5. A letra A é 5, galera.
Deixa eu ver aqui. Ó, dá para fazer para fazer formas. Tem um monte de coisinha legal. Uma notinha, dá para adicionar uma imagem. Ó, aí arrasta a imagem aqui, enfim. Ah, vamos pesquisar a imagem no Google. Vamos ver. Ah, olha ali, ó. Ai, alguém escreveu na tela. Ai, agora eu tô vendo. Ó, eu vou botar aqui, ó, uma imagem. Pronto. Ó. Alguém colocou aqui, ó. Fui eu que escrevi o 3 elevado a x igual a 81 e alguém botou x igual a 5, é isso? Ai, meu Deus, peraí, galera, vocês estão muito rápido aqui nesse chat. Qual é a letra? É a letra. Não, a letra D de dado. D de dado. Deixa eu botar ali a letra D de dado. Não, é aqui, Paulo. Ui, é tanta tela. Aqui, ó, a letra D, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tchananã. Estão vendo aqui, ó? Ali, a letra D. Pode fazer a letra D. Eu vou apagar aqui, daí vocês veem tudo. E aí, a letra D, galera, ó, essa aqui, ó, que tá aqui embaixo. Alguém, eu vou fazer depois a letra A, tá? Ah, o Gabriel que adicionou o print e botou ali. Ah, beleza, Gabriel. Mas vocês veem o meu, né? E eu não consigo enxergar o que eu escrevo, mas que porcaria. Eu vou tentar no notebook, que esse aqui é o meu computador de mesa. Mas tadinho, tanto meu notebook quanto meu computador de mesa tem mais de 10 anos, os coitadinhos. Mas a minha sorte é que o meu computador de mesa é um all-in-one que é touch screen. Aí eu consigo dar aula para vocês, tchananã, escrevendo ali, ó. Minha salvação é esse computador aqui. E o meu celular também, me salva que meu celular é um Note. Eu já dei aula também no celular. E aí, galera, vamos parar de falar besteira, vamos para a aula aqui. 9 elevado a x mais 1 igual a 1 sobre 27. A letra D, alguém já fez? Eu vou tentar ver esse Jamboard, mas é legal, vocês viram? Que todo mundo consegue colocar coisas? Tá, vou esperar um pouco, fica quieta. Pois é. Deixa eu ver, Gabriela, deixa eu ver. Deixa eu escrever aqui, senão eu também viajo, eu vou me perder no meio da conta. 2x mais 2. 3 negativo. Isso, 5 meios negativo, ou 2,5 negativo, é isso aí. Isso aí, a Clara, a Gabriela ali. Vê se mais alguém acha esse resultado. 5 meios negativo, quem tentou fazer ali. Vamos ver. E assim, ó, essas contas vão aparecer onde? Quando a gente tiver situação, problema com função exponencial. E aí o bicho pega, entenderam? Porque daí você vai resolver, você tem uma situação, problema. Ah, tá, ele deu o domínio, que é a imagem, né? Ou deu a imagem, quer saber o domínio. Aí quando você substituir na função exponencial, vai gerar uma equação exponencial para resolver. Entenderam? E aí que a gente tem que saber resolver a equação exponencial quando a gente vê as situações problemas. E, aliás, função exponencial cai muito em Enem, né? Logaritmo também cai. Vem caindo bastante nos últimos anos. Ó, umas pessoas acharam ali 5 meios negativo, né? Várias, assim. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou começar. Qual diferente, Clara? Ah, aquela diferente, sim. Se der tempo hoje, se não ficar muito comprido, sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, se não der tempo hoje, se a aula ficar muito cansativa, porque cansa, né, a gente fica aqui, eu vou gravar como é que se faz, e aí vocês vão ver bonitinho, tá? Mais alguma... Tá. Então, vamos lá, aqui, ó. Eu acho que essa daqui já tá mais ou menos ok, né? Essas funções exponenciais desse tipo. Quem quiser, quem já fez A e a D, e quiser tentar a C, tenta a letra C, tá? Eu já vou fazer a letra C. Eu vou resolver aqui a A. Quem não conseguiu, tá? Quem tá com dúvida ainda, olha lá a letra A com a prof aqui, ó.
Então, a letra A, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Galera, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho uma potência de um lado, uma potência do outro. Eu vou igualar essas bases. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 81 e vou decompor. Quando eu decompor o 81 ali, ó, 81 vou dividir por 3. Já fiz essa decomposição hoje, né? Dá 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. Dividido por 3 vai dar 3. E dividido por 3 vai dar 1, ó. Então, 81 é 3 elevado na quarta potência. Por que 4? Porque 1, 2, 3, 4, ó. Né? É igual a 3 elevado a x menos 1, ó. Consegui igualar a base? Cancela as bases, porque os expoentes são iguais, então. Então, x menos 1 igual a 4, ó, eu vou ter uma equação do primeiro grau. X é igual a 5, ó, que foi o que o pessoal me deu a resposta ali, que o x é 5. Na letra D, a gente já tem fração com potência. Vejam bem o seguinte comigo. Se eu tenho de um lado uma fração e de um lado não é fração, provavelmente a gente vai ter que inverter uma delas, tanto faz o primeiro ou o segundo, para que ela fique a mesma base. Porque uma fração nunca vai ser igual a um número inteiro, né, galera? Nunca vai ser, também não posso dizer isso, né? Mas se eu tenho uma fração e um número inteiro, com certeza em potência eu tenho que ter ou os dois lados o número inteiro ou os dois lados a fração. Então, nesse caso aqui, eu já tenho certeza que alguém eu vou ter que trocar o sinal do expoente. Por quê? Porque eu vou ter que inverter. Então, se a gente olhar aqui na decomposição do 81, que a prof fez aqui no canto da tela, ó, a gente tem o 27 aqui, ó, né? E a gente tem o 9 embaixo. E o que a gente percebe? Primeira coisa, o 27 é 3 ao cubo, não é, galera? Então, olha lá, eu tenho 1 sobre 3 elevado ao cubo, igual ao 9, que é 2 não, que é 9 ao quadrado, é 3 ao quadrado, elevado a x mais 1. Vejam que eu sempre coloco parênteses. Por quê? Porque é o 9 que está sendo elevado a x mais 1. Então, tanto o 3 quanto o quadrado dele tem que estar elevado. Então, sempre vou botar parênteses ali, galera. E aí, como é que a gente arruma aqui para ficar uma única potência no primeiro membro? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 3 elevado a 2x mais 2 igual, inverte. Por que eu vou inverter? Porque eu quero base 3. Então, basta eu inverter. Se eu invertir, o expoente fica negativo, tá? Cancelei as bases, a gente vai ter 2x mais 2 igual a 3 negativo, ó, galera. E aí, nós temos uma equação do primeiro grau, letrinha para um lado, número para o outro, então 2x. Olha lá, esse 2 aqui vai para o outro lado lá diminuindo, né? Na verdade, elegantemente, a gente deveria dizer que eu retiro 2 dos dois lados da igualdade. Mas como eu não tive tempo de doutriná-los a usar uma linguagem bonita, né? Imagina fazer doutrinação em matemática. 5 meios negativo, ó. Beleza, galera? Deu para entender essa letra D? Tem que saber muita propriedade de potência, né? Tem que saber trabalhar com potência. Vamos para a letra C. A letra B eu não fiz. Se alguém fizer a letra B, quiser saber se fez certo ou não, me fala. Eu vou fazer a letra D. A letra D, a letra C. A letra C, meu Deus, quem olha para isso aqui vai dizer: a professora vai para longe do Brasil com isso daí, né, professora? Porque olha só, galera. Essa daqui, deixa eu só apagar aqui em cima para não ficar confundindo isso aqui. Quem olha assim, meu Deus, número decimal, fração. Caraca, como é que eu vou fazer isso aí se é a mesma base, Paulinha? Dica minha, desculpem, para não só agora, tá? Mas quando a gente vê logaritmos, dica dessa pessoa aqui, ó. Transforma o decimal em fração, galera. Vai ficar mais fácil. Ah, professora, não vai nada. Muito mais fácil o número decimal, não. Não por quê? Claro que você pode, né, ser uma pessoa assim que gosta, ama decimal, aí vai pegar a calculadora e vai fazer 9 dividido pelo 16. Oh, 9 dividido por 16, 0,5625. Como é que eu vou igualar a base? 0,5625 com 0,75. Não rola.
Então, a dica minha é transforme o número decimal em fração, tá? Nos casos das equações exponenciais e no caso dos logaritmos que a gente vai ver mais para frente, veio o número decimal, galera, fração. Esquece o número decimal. Porque olha aqui, ó. Posso apagar esse do ladinho? Posso apagar a letra A? Eu posso apagar, né? Só para dar mais espaço aqui para nós. Olha só. O 0,75, como é que eu transformo isso aqui em fração? É só eu pensar, são 75 centésimos, né? Porque são duas casas decimais, então são 75 centésimos. Qual é a dica minha agora para vocês? Decompõe, reduz essa fração. 75 sobre 100, tanto 75 quanto 100 dão para dividir por 25. Então, o 0,75, galera, pode ser escrito como 75 dividido por 5, 3 quartos, beleza? Então, no lugar do 0,75, a gente vai vir aqui e vai colocar a fração 3 quartos. Quem já um pouco mais rapidinho ali, opa, a Clara botou ali que é 2. Vamos ver, Clara. Mas é 2 sim. O que a gente vai perceber agora? O 9 não é uma potência de base 3. O 16 não é uma potência de base 4. Então, aquele 9/16 pode ser escrito como 3 quartos. O que eu quero dizer com isso? O 9, se a gente decompor, ele não é 3 ao quadrado, galera. E o 16, se a gente decompor, vai ficar 2 elevado na quarta, mas como é 4 ali, eu quero igualar a base, 4 ao quadrado. E aí a gente pode escrever isso aqui como sendo 3 quartos elevado na x igual a 3 quartos. Olha lá, ó, eu vou escrever numa única fração, porque os dois estão ao quadrado, então eu posso escrever ambos elevado à segunda potência. Base igual. Base igual. Tchau para base. O x é 2. Ó. Então, minha dica sempre é: a gente não gosta de fração, né? A gente não, vocês. Eu tô fora dessa, não sei se todo mundo tá comigo ou não tá, né? Mas a fração, por que a facilidade dela aqui nas potências? Porque a gente consegue pensar nas potências com os números inteiros e naturais muito mais fácil do que pensar com os decimais. Então, quando eu penso numa potência de 3, de 4, de 9, né? O 100 é uma potência de base 10, por exemplo. Quando a gente pensa nessas potências, é mais fácil quando eu vou decompor, que nem aqui, ó, o 81, a gente decompôs, né? Mas um número decimal eu não consigo decompor. Agora, quando a gente tem uma fração, a gente consegue decompor o numerador, consegue decompor em uma potência o denominador e consegue resolver essa equação exponencial. Então, tem uma fração, transforma, tem um número decimal, transforma esse número decimal em fração. Beleza, povo? Alguém fez a letra B ou gostaria ali, tá com dúvida na B? A B vai ser x negativo igual a 2 terços negativo, né? A letra B. Tá? Eu não sei se alguém fez ou não, mas eu creio que o livro tem a resolução dessas daqui, tá? Esse Dante aqui, essas 6 aqui, são os exemplos do livro do Dante. Eu só não lembro agora a página, deixa eu ver aqui se eu anotei. Não. Não. Eu anotei só das outras, caso desse tempo. Deve ser ali pela página 160 em diante, tá, pessoal? Dá uma olhada, porque na aula passada a tarefa era na página 161, então deve ser pela 162, 3, esses exemplos aqui resolvidos no livro do Dante, tá? Ok? Como é que vocês estão, assim? Eu não sei. Eu posso fazer as de outro estilo? Aquelas que a gente estava comentando? Podemos? Elas são diferentes na hora de resolver, tá? Deixa eu pegar aqui peraí, livros didáticos. Deixa eu pegar o livro didático do Dante. Nosso Jamboard aqui, que bonitinho. E tem 2 páginas ainda, ó. Tem outra página aqui, não sei se alguém escreveu na outra. Não, acho que não. Não. Vou fechar aqui o Jamboard. Esse Jamboard é legal. Vou ver se eu preparo alguma coisa pra gente brincar nele. Só tá abrindo o livro aqui que eu quero pegar os exemplos do livro do Dante. Deixa eu ver aqui, ó.
Deve ser na página 160. Opa, passei. Logaritmos. Aqui, ó. Esses exemplos que eu dei para vocês agora há pouco, ó, ali que eu falei é na página 165, tá, pessoal? Os exemplos e... Ó, isso aqui, ó, na página 165 e depois os exemplos resolvidos. Ó, no livro tá tudo resolvido. Só que às vezes é ruim entender como o livro faz, né? Mas é isso aí, ó, tá? Quem quiser dar mais uma olhada no livro, como é que faz, por favor, sinta-se à vontade. O livro tem sistemas de equações com exponenciais, tá? Vocês veem aqui o exemplo 7. Se alguém vê e quiser que eu resolvo, tá, pessoal? Eu não vou resolver isso aqui com vocês aqui, tá? Mas se alguém, Paulinha, eu quero tentar fazer os exercícios lá e tem uma dessa, eu quero me aprofundar, por favor, entre em contato comigo que a gente resolve. Só um detalhe, então vamos lá. Eu vou. Ai, não é do Dante, ô Paula Burra, é do Paiva. Oh, meu Deus do céu, é no Paiva. Aqui, ó, aqui, aqui. Pronto, ok. Vamos lá. Eu vou colocar aqui aquela que a gente tinha lá do Dante, vocês lembram que era assim, ó, 9 elevado na x menos 6 elevado... Era 6? Não, menos 3. Tinha essa daqui lá, né? Era o item B, que eu falei, galera, ó, essa daqui vocês ficam ligados, que é diferente de resolver. Qual é a diferença dessa daqui para as que a gente estava vendo até agora? Essa daqui tem esse negócio aqui, galera, ó. Ela tem 2 termos no primeiro membro. A gente tem uma subtração, ó, de potências. Então, percebam que eu tenho 9 na x menos 3 elevado na x igual a 6. Não é uma única potência de um lado, uma única potência do outro. Como é que eu resolvo isso daqui? Para a gente resolver isso daqui, a gente tem que utilizar uma técnica na matemática que se chama substituição. A gente vai dar outro nome para aquilo. Então, a gente vai pegar um negoção desse tamanho e chamar de uma coisa só. Então, quando eu tenho escrito isso, eu vou chamar disso. Essa estratégia faz com que eu elimine a exponencial e fique com uma equação do primeiro grau ou do segundo grau para resolver. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem somas e subtrações, percebam que essas somas e subtrações são potências de mesma base, né? Então, o 9 elevado na x é uma potência de base 3, o 9, né? E o 3 elevado na x também é uma potência de base 3. O 6 não é uma potência de base 3. Se a gente decompor o número 6, não vai dar 3 elevado a alguma coisa, né? Vai ser 2 vezes o 3, né? Então, não é uma potência de base 3. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai escrever as potências de x, então as potências que têm o expoente x, em potências de mesma base. Então, percebam aqui comigo. O 9 elevado na x pode ser escrito como 3 elevado a quadrado, tudo isso elevado na x. Perfeito? Agora, galera, o que é que isso me ajuda, Paulinha? Me ajuda o seguinte. Se eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado na x, eu posso dizer que é 3 elevado na x elevado ao quadrado. Por que eu posso escrever isso ali de outra forma? Por que eu posso trocar o 2 com o x ali, né? Um colocar dentro e outro fora? Porque pelas propriedades da potência, a gente multiplica esses expoentes, certo? E se a gente multiplica esses expoentes, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu colocar 3 elevado ao quadrado elevado na x, ou se eu colocar 3 elevado na x elevado ao quadrado com um parênteses, fica igual. E aí, qual é o lance, qual é a pegada aqui, ó? A ideia é a seguinte. Eu vou substituir o 3 elevado na x por outra coisa. Como assim, Paulinha? O que acontece nesse caso aqui, galera? O meu expoente ali, eu não consigo igualar as bases, eu não consigo transformar aquilo ali numa única potência, tá? É impossível a gente juntar aquilo ali. Eu podia aplicar uma fatoração, porque a gente tem um fator 3 elevado na x em comum? Até poderia,
tá? Talvez daria até, eu acho, para fazer alguma solução aqui, me veio na cabeça agora. Aliás, já teve questões de vestibular que a gente tentava fazer essa técnica da substituição, não dava só para resolver por fatoração, que é um caso mais sério, assim, uma questão mais aprofundada, que não é o que eu quero chegar com vocês aqui hoje. Quem quiser se aprofundar, já falei. Pega lá os exercícios do livro, faz lá e pode me perguntar, tanto do Paiva quanto do Dante. E aí, o que eu vou fazer aqui? Esse 3 elevado na x, ele está me atrapalhando em que sentido? Eu não consigo igualar as bases. Eu não consigo achar aquele valor de x ali. Eu posso tentar de cabeça? Posso, mas vamos supor que eu não conseguiria. Então, a gente vai usar a substituição. A gente vai dizer que o 3 elevado na x é outra coisa. Vocês querem chamar de quê? Tem gente apaixonada aí hoje? Eu vou chamar de coração. Pode ser um coração? Pode ser um P de Paula, que é lindo também. Eu vou chamar de coração. Como assim, Paulinha? Aonde tem 3 elevado na x, eu vou botar um coração. Olha lá comigo. Coração ao quadrado menos o coração de novo. Olha lá, onde tem 3 na x, eu estou botando coração. É igual a 6. Então, percebam que esse coração é como se fosse a nossa variável, ó. Se eu tivesse chamado 3 na x, se eu tivesse dito assim, ah, não, 3 elevado na x é P de Paula. Como é que ficaria a nossa equação? Ficaria P ao quadrado menos P igual a 6, concordam? Ó. Então, onde tem o 3 na x, eu coloco P. E, galera, que tipo de equação deu ali se a nossa variável está elevada ao quadrado? Equação do segundo grau, né? Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Tem que ter ela igualada a zero. Então, vamos lá. Coração ao quadrado menos o coração menos 6 igual a zero, ó. Tá. Esse meu coração tá parecendo uma outra coisa ali. Tá feio. E aí, galera? Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Pode ser só um produto? Dois números. Vamos ver. Coração e o outro coração vamos chamar de coração partido. E aí, quanto é que dá o primeiro coração? Dois números que multiplicados dão 6 negativo. E a soma dá 1 positivo. 6 negativo e 1 positivo. 3 e 2, né? 3 e 2 negativo, é isso? Isso aí. 3 e 2, ó. Pessoal, viram que eu resolvi uma equação de segundo grau, né? Só que ao invés de eu chamar de x, eu chamei de coração a letrinha. Tá? Quem quiser botar um y ali, quem quiser colocar a letra do seu nome, bote, tá? Eu botei um coração. E aí, pessoal, eu achei o valor do coração. Essa é a minha solução, o 3 e o 2 negativo? Não. Por que o 3 e o 2 negativo não é a minha solução? Porque eu queria o valor de x, certo? Então, como é que eu vou achar o valor de x agora? Eu vou voltar aqui na substituição e vou dizer que valores eu achei para o coração. Então, 3 elevado na x é 3, ou 3 elevado na x vai dar 2 negativo. Percebam que esse caso aqui, a gente já pode dar tchau. Por que eu já posso dar tchau? Porque o 2 negativo nunca vai dar uma potência de base 3. Por quê? Porque o 3 é positivo. Então, se eu faço uma potência do 3 positivo, vai dar sempre um número positivo. Nunca vai dar negativo. Então, essa solução está fora. E aqui, quanto é que é o nosso x, hein? A base já não está igual? É só cancelar os expoentes. Aqui, quando não aparece, é 1. Então, a nossa solução é 1. Então, esse tipo de equação, quando a gente tem soma e subtrações, eles são mais difíceis, tá? De a gente resolver. Por que é mais difícil? Porque a gente tem que resolver por substituição. Deixa eu pegar aqui um exemplo do Dante, já que eu estou com o livro aberto aqui. Eu estava com o do Paiva, mas o Dante já está lá. Por exemplo. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, essa daqui eu não quero. Deixa eu pegar aqui em cima. É, essa aqui, ó. Eu vou fazer a B, tá? Olha a letra B. Deixa eu anotar ela, que senão eu vou esquecer. 4 elevado na x, menos 9 vezes 2 na x, mais 8 igual a 0. Olha só essa daqui, vamos lá. Paint novo. Alguém tá copiando? Que eu vou apagar aqui. Não? Sim, sim, não. Tá, deixa eu salvar daí. Não, Amanda, não tá. Tá, fale agora, eu quero esclarecer. Então, não salvar. Eu vou botar uma aqui, ó, que é aquela ali, ó.
Deixa eu só, prof, ver qual era a página mesmo, questão 44. Página 166, a questão 44, o item B eu vou fazer agora. Olha lá, vai ser, eu vou fazer só mais essa, tá? Menos 9 vezes 2 na x, mais 8. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo que a gente tem somas e subtrações? Se eu tenho soma e subtração, eu não posso igualar essas bases, eu não consigo. Então, qual é a ideia? Vocês vão observar quem é que tem o expoente x, ali, ó. Esses dois, né? Vocês estão vendo que são potências de base 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 4 como 2 ao quadrado elevado na x. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai inverter esses dois expoentes, lembra? Vai inverter um pelo outro, então vai ficar 2 elevado a x, tudo isso ao quadrado. Ó, estão vendo que é a mesma técnica da outra? E aí, o que vai acontecer agora, galera? Eu vou substituir. Então, eu vou pensar que, eu vou substituir o 2 elevado na x por p de Paula, tá? Então, onde tiver 2 na x, eu vou botar p. P por quê? Porque eu quero. Então, vai ficar, ó, 2 na x, p ao quadrado, menos 9 vezes o p de novo, mais 8, igual a zero. É uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Vamos lá, soma e produto. Nada de Bhaskara aqui. Não que eu tenha algo contra quem faz Bhaskara, tá, pessoal? Pode fazer Bhaskara, mas aqui eu vou economizar tempo. Dois números que multiplicados dão 8 e a soma dá 9. E aí, alguém tem alguma opção aí? Dois números que multiplicados dão C, ó, 8, e a soma dá 9 positivo. 1 e 8. Isso aí, ó, 1 e 8. O que a gente acabou de encontrar? A gente acabou de encontrar o valor de P. Essa é a solução da equação? Não. Tá? A minha solução é o x. Então, como é que eu faço para achar o valor do x? Eu volto aqui na substituição. Como eu sei que 2 elevado na x é p, então eu sei que 2 elevado na x pode ser 1, ou 2 elevado na x pode ser 8. E aí, olha, um bem lindo. 1 pode ser escrito como 2 na 0, né? 2 elevado na x é 2 elevado a 0, ó. Então, o nosso x pode ser 2. Ou aqui, 2 elevado na x, o 8 é uma potência de base 2, né, galera? O 8 é 2 elevado ao cubo. Quem não sabe de cabeça, bota o 8 lá do ladinho e decompõe. Olha lá, ó. Por 2 fica 4, por 2 fica 2, por 2 fica 1. Olha lá, ó. 1, 2, 3, ó. E aí, o nosso x é 3, ó. Tá aqui as nossas duas soluções. 3, opa, aqui é 0. Ai, que dança, meu Deus. 0, 0, 0. Aqui é 0. Viajei. Ó, 0 e 3. Essa é mais difícil, né, galera? E eu vou parar aqui. Na semana que vem, eu falo do segundo caso. Tá? Ou eu vou fazer um videozinho separadinho para a gente falar do outro caso. Aí o outro caso é propriedades da potência na veia. Na veia, porque eu digo, aquela multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, multiplicação de potências de mesma base, diminui os expoentes. Então, são casos onde a gente vai ter, por exemplo, que é o caso dessa questão aqui. Ai, que burra. Meu Deus. Eu tô em que página aqui? 173. Tô perto. Só um pouquinho, galera. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Por exemplo, essa 43 aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar só para vocês no zoom aqui, ó. Essa 43, percebam que eu tenho uma soma, mas eu não tenho só o 2 elevado na x aqui e o 2 elevado na x aqui, ó. Eu tenho uma situação onde eu vou ter que separar aquela soma dos expoentes. Então, se eu tenho soma nos expoentes, eu tenho que lembrar que é uma multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho subtração, que é o caso aqui ó, dos expoentes, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Mas também se resolve por substituição. A 42, eu não vou dar de tarefa. Aliás, eu posso até dar de tarefa, pode até tentar fazer, mas vocês percebam que a 42 é uma multiplicação aqui, ó. Tá?
não se faz por substituição a 42. Por quê? Porque aquele 2 pode ir para o outro lado dividindo, né? A gente pode dividir ambos os lados da igualdade por 2. Então, a gente só vai fazer por substituição quando a gente tem somas de potências na equação, tá? Então, num membro da igualdade, eu tenho mais de um elemento com somas. Beleza, povo? Eu vou parar nesse daqui. Eu vou dar aqui as questões para vocês fazerem. Deixa eu vir aqui para baixo. A 41. Qual que eu falei ali? 42. E vamos tentar 44, tá? Assim, ó. Obrigatoriamente, todo mundo tem que fazer a 41. Deixa eu puxar aqui para baixo. Essas daqui tem que fazer, tá, galera? Ó. Essas duas aqui todo mundo tem que fazer. A 41 do Dante e a questão 28 do Paiva, obrigatório. Tá? Então anota lá, esse aí é a nossa tarefa. É do Dante, página 166, a questão 41, e do Paiva, página 230, a questão 28. A questão 42 é interessante todo mundo tentar fazer a 42, porque vai ter um monte de questão nos problemas que vai dar desse tipo da 42. Vamos fazer. 44 que não é obrigatório, tá? Mas quem quiser fazer, eu vou corrigir, eu vou fazer para vocês, tá? Então, no vídeo de segunda-feira, onde eu vou corrigir todas elas, eu vou colocar 44 junto na correção, tá bom? Eu não vou deixar de colocar. Certo, pessoas? É isso? Eu vou parar, porque senão é muita coisa. Vou deixar o outro tipo para outro dia. Ou quem sabe eu gravo um videozinho com ela, tá? Então tá. Todo mundo anotou ali? Dante, página 166, questão 41 e 42. E no Paiva, questão 28, página 230. Tanto essa aqui, 41 do Dante, quanto essa daqui, 28 do Paiva, são as equações que a gente viu hoje. Com decimal, com fração, com raiz, de vários tipos, tá, galera? Tem vários tipos ali. Então tá. Um beijo, então, para vocês, né? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser ficar e perguntar alguma coisa para a prof. Não, Lara, eu não vou pedir para enviar, não, mas em algum momento do trimestre próximo eu vou fazer alguma atividade para recuperar, que nem eu fiz nesse outro agora, né? Eu dei alguma coisa extra para pontuar. Então, teve 2 pontos extras no primeiro questionário, teve 3 pontos extras no segundo, no terceiro, né? O segundo eu fiz uma recuperação. Enfim, eu faço o possível, mas é bom fazer porque vai que eu peço, tá? Então, se eu pedir, é bom ter. E se eu pedir alguma coisa não é nem se eu vou pedir, tá, Lara? É as questões que a gente vai ter nos questionários, inclusive, vai ter que resolver equação exponencial, tá? Ou até no questionário eu vou pedir, resolva tal equação exponencial e você resolve, né? Pode ter uma questãozinha assim no questionário de função exponencial, tá? Ok, mais alguma pergunta? Não? Hoje tinha pouca gente na aula, né? Então tá. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijos, beijos. Valeu, Gabriele. Valeu por vocês estarem na minha aula, né? Senão não tem sentido nenhum. Tchau, Davi. Davi, tá conseguindo acompanhar, Davi? Tu e o teu irmão. Valeu, João. Valeu, valeu. Obrigadão a vocês estarem aqui, né? Senão não tem graça nenhuma. Obrigada, Mayra. Obrigada. Eu vou fazer assim, eu vou ver como é que vai trabalhar para a minha gravação também, né? Ah, tcharam. Vamos parar a gravação.